Alegria, salve, salve, família Seente. Muito, muito, muito especial ter vocês aqui com a gente em mais um podcast. Hoje a gente traz uma pessoa muito especial para trazer para a gente conhecimento, para trazer para a gente o desenvolvimento da espiritualidade, contando a sua história. E aí, Padre Pedro? Olá, como vamos? Gratidão, gratidão por estar com vocês aqui, pelo convite feito, né? Eu quero estender esse agradecimento ao meu irmão Márcio Caim e também ao Nilton Sombra, né? Lá, meus irmãos sorocabanos. É isso, padre. Quero agradecer muito. Um salve com muita alegria, família Seente. Gratidão por estarem conosco em mais um podcast no Caminho da Espiritualidade, no seu canal Conversando sobre a Espiritualidade. Lembrando a você de se inscrever no canal, deixar o like, comentar. Vai ter muito comentário, eu espero. Inclusive, comentários que forem endereçados ao padre, faremos chegar até ele. E, eventualmente, o chamaremos numa nova oportunidade para falar mais sobre a sua história. Então, padre, de novo, como eu disse antes de começarmos a gravar, muita honra ter o senhor aqui, eu agradeço demais. Acompanhei o seu trabalho a partir de que o conheci, né, falando com o nosso pai maior, Márcio Caim. E eu queria começar perguntando ao senhor, conta um pouquinho a sua trajetória até chegar a padre. Ixi! Eu costumo dizer que a minha trajetória de vida assim, ela foi muito... a vida me empurrou, né? Sabe quando você é empurrado? Não, empurrar não, eu não tinha mais jeito, eu estava sendo empurrado, né? Porque o meu nascimento foi um nascimento muito assim, foi algo planejado pela espiritualidade, né? Quando meu pai caminhoneiro conhece minha mãe, e aí ele resolve amar esta mulher, né? E nisso que ele ama essa mulher, ele coloca ela para dentro do caminhão e leva embora. Acabou, agora você é minha. E nessa longa estrada da vida surge o Pedrinho, né? E isso em Pernambuco, depois eles vão para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, em um bairro da zona portuária do Rio de Janeiro, inclusive, eu fiquei sabendo há pouco tempo, né, que neste bairro onde eu cresci, no pé do morro que eu cresci, quem morava lá era Maria Navalha, que descia do Morro da Providência para a beira do cais. Eu já fui jogado no meio do negócio. Então, eu fui morar num bairro da zona portuária do Rio de Janeiro, chamado Santo Cristo. E meu pai arrumou um emprego de frentista no posto de gasolina, e para a minha mãe, ele arrumou um emprego de arrumadeira da Casa dos Padres, né? Arrumadeira da Casa dos Padres, ali quase ao lado do posto de gasolina. E nesse meio tempo, passou o tempo, o amor dos dois foi esfriando, né? O dele por ela, não sei. E aí ele resolveu se separar, ele tinha uma vida meio desregrada, e ela também. E ele foi viver a sua vida, ela dela, e ela pediu se uma senhora que era governanta da Casa dos Padres, que cuidava da Casa dos Padres, que era a dona Elza, se ela tomava conta do menino para ela, e depois ela vinha buscar, porque ela estava sem rumo na vida. E realmente a senhora tomou conta, e eu fiquei sendo criado dentro da Casa dos Padres, conhecido como filhinho do padre, né? Então, mas eu fui jogado lá dentro, eu fui literalmente jogado dentro da Casa dos Padres. 7 anos depois, minha mãe encontra um senhor que ela resolve casar com ele, e nisso ela fala, eu tenho um filho. No casamento, meu filho tem que ir junto. E nisso ele me reconhece como filho dele, sem ser, né? Tanto que o sobrenome que eu tenho de Paula vem dele, né? E eu saio da Casa dos Padres para morar com eles. E aí começa o processo. Eu tinha muito problema de pele, hoje não tem mais, mas tem as marcas no corpo. E nesse problema de pele meu, ele já era frequentador da Umbanda, ele era da Umbanda. Aí começa a história, né?
Ele era da Umbanda, ele frequentava o segundo centro de Umbanda do Brasil. O primeiro foi em São Gonçalo, Nossa Senhora das Neves, né? Lá em Neves, né? Senhora da Graça, não é isso? Ou da Piedade, não lembro. E depois o segundo era na Praça, o segundo na Praça Mauá. Era tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Da Piedade. E esse segundo terreiro na Praça Mauá, na rua Dom Gerardo, era Nossa Senhora das Graças. Era o segundo terreiro que foi na linhagem do Zé, né? Então eu comecei aí no segundo terreiro de Umbanda do mundo, né? Que era... E lá ele tinha um preto velho chamado Pai Tibúrcio. E esse Pai Tibúrcio falou assim, esse menino, a gente trata, cuida, mas o que tem que mexer nesse menino é uma coisa mais forte. Né? E aí foi que começamos a procurar outras linhagens, encontramos um terreiro de Angola, e assim, para poder cuidar da cabeça do garoto, e realmente salvou tudo. Só que esse amor deles acabou também. Minha mãe era bem problemática, né? Minha mãe amava o mundo. E nisso ela abandona ele também. Ele se separa e depois o menino volta, já grandinho, para casa dos padres, né? Só que foi o que eu falei para o Márcio, né, quando eu estive com ele. Mas nessa minha volta, eu já era coroinha de Exu, né? Eu já gostava de Exu, já gostava da igreja. Eu já estava... Meu coração estava dividido, parte ao meio, o que eu queria fazer. Volto, morava lá, mas na missa de manhã cedo, mas domingo de tarde escapava para ir para o terreiro, né? Eu gostava de ir. Até que depois ingresso no seminário, mas fatalmente não daria certo, né? Por causa de toda a espiritualidade latente, gritante dentro de mim, né? Sigo um tempo, mas aí depois desisto e vou viver a vida normalmente e fui terminar os estudos teológicos já fora da Igreja Romana. E um amigo meu desse seminário já estava fora também e ele estava na Igreja Anglicana. Foi quando ele falou assim, Pedro, não vai para a Anglicana, pode casar, pode ter vida normal. E eu falei, legal, né? E aí comecei a minha caminhada dentro da Igreja Anglicana. Mas sempre acreditando nesta força, né, de que a espiritualidade fala muito alto. A Igreja Anglicana ela tem dois viés. Um viés totalmente católico e o outro protestante. E existe uma linha no meio, né, que é a via média, né, que são os ângulos católicos, que é a linhagem que eu sigo. Que você tem tradição católica, mas uma visão mais protestante. E durante muito tempo eu caminhei junto com protestantes, com pastores protestantes, né? Me chamam de reverendo Padre Pedro, né? Porque antes de ser ordenado padre, eu já tinha ordenação de reverendo, pastoral mesmo. E depois, em um encontro de um retiro, conheci na época, meu bispo, que era da linhagem católica, ele falou assim, você tem todo o começo, você não volta a fazer o que você nasceu para ser dentro desse caminho que você tem. E aí surgiu toda a porta aberta para que eu me tornasse um padre, né? Mas com todo o estudo que tive dentro do protestantismo. Então, eu consigo entender todo mundo de todo jeito, né? E faço E esse é o trabalho da espiritualidade, que eu fui chamado para ser um lutador contra qualquer tipo de preconceito e intolerância. Padre, isso é maravilhoso o que o senhor acabou de falar. O nosso trabalho aqui do CENTE, ele tem evangelho espírita, kardecista, e atendimento espiritual socorro espiritual na Umbanda, né? E somos filhos do Márcio, como eu já falei para o senhor, da mesma forma, temos aí, a Andréa nasceu no espiritismo kardecista, eu comecei com 15 para 16 anos, estou com 55, então já são 40, e depois, 10 anos depois, eu encontrei a Umbanda, me apaixonei, e há 10 anos atrás eu encontrei o Márcio e me apaixonei pela segunda vez. Né? Então, porque assim, a gente tem uma devoção muito grande a um cara chamado Jesus Cristo, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que todos nós aqui estamos falando. O senhor está mencionando algumas coisas da Igreja Anglicana, que embora eu tenha assistido nos vídeos do Márcio, nem todo mundo conhece, né? Então, talvez fosse um pouquinho melhor. Acho que a André tinha até algumas perguntas para fazer nessa linha, né, André? Por favor. Eu gostaria, inclusive, para eu poder aprender também,
um pouquinho mais de conteúdo sobre a igreja anglicana, e para que a família ciente possa conhecer a filosofia, né, da igreja, a constituição da igreja, e do que se diferencia da católica romana, que é a mais conhecida, né, para que as pessoas possam se identificar e poder entender um pouco mais da igreja que você representa. Quando se fala em igreja católica, né, a gente tem que entender que igreja católica não é uma só. Né? A catolicidade, né, o ser católico, é como uma mão. Esta mão, digamos que isso aqui é ser católico, onde a igreja ela é una, santa, católica e apostólica. Toda igreja que tem um viés católico, ela é una, santa, católica e apostólica. A diferença está aqui, que pode ser romana, anglicana, luterana, pode ser vétero-católica, tem a igreja brasileira, e tem outra, a igreja galicana, que é da França, tem várias igrejas que são católicas. Porém, qual a mais conhecida? A ortodoxa, né, que, na verdade, é o início de tudo, né, até o cisma, que houve a separação, e a igreja do Ocidente e a do Oriente se separaram, mas só se conhece a igreja tradicional, digamos assim, para ser, além de tudo, além de ser a maior igreja, ela também é um Estado, né? Ela tem um chefe de governo, um rei, que é o Papa, que ele é conhecido mundialmente, né? Então, quando se fala em catolicismo, só se lembra desta igreja. Mas a igreja, o ser católico, a diferença daqui no joinha, que eu falo sempre, né? Aqui, nós fazemos parte de uma igreja que é una, santa, católica, apostólica, anglicana. E o anglicanismo, ele pode ser lembrado por duas formas de criação, né? A que todo mundo conhece e a que só quem passou pelo caminho anglicano conhece. A que todo mundo conhece, os livros escolares já nos disseram isso, né? Quando a gente sentou lá e viu lá que o rei Henrique VIII estava casado com a Catarina de Aragão, mas não amava ela, que era um casamento arranjado, não, você vai casar com ele quando crescer, para ter paz entre os reinos, né? E aí aproveitou que ela não deu filhos homens a ele, aproveitou e pediu o divórcio, porque ele queria casar com Ana Bolena, e quando ele não consegue a aprovação do Papa, porque se é uma lei da Igreja Católica que não pode divorciar para casar, dura lex, sed lex, né? É lei, é dura, mas é lei. Se é uma lei interna, respeita-se, né? E quem não quer ficar debaixo daquela lei, procura outro caminho, né? É o que eu entendo. E o Henrique VIII, por achar que não era o caminho de não poder casar de novo com a outra, ele resolve, então, já que a igreja, quem sustenta a igreja é a coroa, então a igreja agora é da coroa e cria a igreja anglicana. Essa é a história que todo mundo conhece, né? Todo mundo ouviu isso. Na quinta série, sexta série, você vê isso aí nos livros escolares. Porém, nós conhecemos uma outra história, né? Que remonta à diáspora dos apóstolos. Quando eles começaram a ter que sair da Terra Santa por perseguição, por expulsão, ou aquela grande perseguição contra o cristianismo inicial, né? E conta-se uma história, e aí eu já tenho uma terceira história, que aí até anglicanos já me chamaram de louco, que é invenção minha, mas não é invenção, é um cruzamento histórico que eu fiz, né? Qual é a história que os anglicanos conhecem? Que quando houve a diáspora, quando, né, a grande perseguição, a saída da Terra Santa, foram colocados dentro de um barco para morrer à deriva algumas pessoas, alguns discípulos. Entre eles, nesse barco estava Maria Madalena, Maria Jacobé, outros discípulos, José de Arimateia e Sara Cali. Foram colocados dentro de um barco para que morressem à deriva. E, pelas mãos de Deus e do arcanjo, né,
eles chegaram nas ilhas da Gália, que agora é a França, né? Por isso que a igreja da França tem nome de igreja galicana, que é também uma igreja católica, um rito francês. E chegando na Gália, eles, cada um direcionado pelo Espírito Santo, eu falo que é São Miguel Arcanjo também, cada um seguiu um caminho. Madalena fica na França, né? Outros vão para outro lado, e Arimateia vai para as ilhas da Anglia, onde existe o Império Anglo-Saxão, né? E nas ilhas da Anglia, lá estavam os druidas, os celtas, lá aquele povo, né? E ele vai e prega o cristianismo para esse povo. Tanto que o símbolo da igreja anglicana é a cruz celta. Tanto que aqui é o símbolo da cruz celta. Depois eu vou mostrar, fazer uma imagem. E ele prega sem tirar o que era ensinado, né, do dito paganismo, né? Porque onde estavam os celtas, onde estavam os druidas, ali tinha muita magia, né? Muito trabalho com as forças da natureza. O sol era uma divindade, a lua, as estrelas, e assim vai, né? Os elementares. Então ele conseguiu mostrar que o Cristo estava em tudo aquilo, né? Por isso que nós anglicanos somos respeitosos. Estava em tudo aquilo ali. 600 anos depois que ele havia estado lá e criado uma igreja cristã, chamada Igreja Cristã Celta. Esse é o nome original da igreja anglicana, Igreja Cristã Celta. Criou essa igreja e 600 anos depois, o Império Romano já não era mais o Império Romano, e sim a igreja, né, que tinha assumido o lugar do Império, estava no mundo todo conhecido na época. O Papa da época envia Santo Agostinho de Hipona para romanizar aquela igreja que era cristã, porém com práticas pagãs também. Então ele manda Santo Agostinho para lá, ele vai lá e transforma aquela igreja em igreja católica, da forma que nós conhecemos, com todas as vestes, os sacramentos, e assim vai. Quando, em 1534, o rei resolve fazer essa mudança de vida aí, separação e coisa mais, e cria-se uma igreja. Que nome vamos dar à igreja? Vamos lembrar do começo, né? Lá das Ilhas da Anglia, e por isso é o nome Igreja Anglicana. Nossa, agora, qual é a terceira história que eu conto? Que se não fosse o voto de Sara em usar o véu eternamente, caso eles não morressem à deriva, ninguém chegava na Gália. Ninguém chegava. Porque quem conhece a história de Santa Sara e Madalena, é isso que se conta, não é isso? Que elas estavam dentro de um barco, à deriva, e Santa Sara faz uma promessa a Deus que se elas chegassem, todos chegassem sãos e salvos em terra firme, ela usaria um lenço. E quando chegam na França, Madalena fica na França e ela é adotada pelos ciganos e coisa assim, né? Então, digamos, se existe igreja anglicana, é graças a quem? Ao voto de Sara. E eu queria... Por isso que nenhum outro anglicano faz isso, mas eu faço. Todo ano, no mês de maio, eu faço uma festa cigana aqui, chamo várias pessoas, e uma festa em honra a Santa Sara. Mas isso é errado. Gente, eu estou comemorando, eu não sei o que vocês acham que eu estou comemorando, mas o que eu estou comemorando é agradecendo a quem fez uma promessa para que a vida do homem que criou a Igreja Celta fosse preservada das águas, junto com Madalena e ela. Então, eu honro essa pessoa, eu honro Sara. Primeiro, isso é maravilhoso. E eu queria só fazer uma... O senhor falou, e deixa eu fazer... Eu estou aprendendo com o senhor, padre, e quando o senhor fala que José de Arimateia foi para Gália e encontrou os druidas, né? Me lembro... Para a Anglia. Para a Anglia, perdão. Me lembro que Allan Kardec, nessa encarnação, que ele se chamava Allan Kardec, Leon Denis Hippolyte... Denisard, né? Não Denisard.
ele se chamava Allan Kardec e ele era um sacerdote druida. Será que ele teve algum contato com José de Arimateia? É bem capaz, né? É bem capaz. Mais uma coisa que eu não sabia. Porque quando ele está trazendo o Livro dos Espíritos, inclusive aqui no nosso canal, nós temos aulas que a gente estuda o Livro dos Espíritos, publicadas todos os domingos. Ele estava recebendo, veio uma mensagem do Espírito de Verdade dizendo que ele devia assumir o nome Allan Kardec, que era o nome que ele tinha quando fora um sacerdote druida, Sim. muitos anos antes de Cristo. Aliás, muitos anos antes de Cristo, não. Muitos anos antes, depois de Cristo. De fidelizar. Então, quer dizer, vai ver que ele teve contato com isso também, né, André? Bem provável, né? E eu estava analisando, né? Você vê como é que existe assim uma conversão, né? Não só com a Igreja Anglicana, mas se você for buscar, né, em muitos cultos, muitas formas de ver a espiritualidade, lá no início de tudo, né, tem sempre uma conversão, uma convergência, não conversão, uma convergência, né, um início mais ou menos parecido, e que com o passar dos anos, a humanidade começa a segregar, né, ela começa a se distanciar um do outro, começa a julgar um outro e se afastar um do outro, né? E que, basicamente, no caso de nós cristãos, né, que seguimos o Evangelho de Jesus, que são as obras que Jesus deixou para a gente através dos evangelhos que estão na Bíblia, o que vem depois disso foi criado pelo homem. A parte de Cristo, que é Deus vivo aqui, né, é uma parte verdadeira, a parte da essência. O que vem depois foi o homem que fez. Margarite, uma coisa muito importante. O senhor contou a sua história, o senhor nasceu dentro da Igreja Católica e também frequentando muito axé, né? Desde o seu início. Essa fusão do Santuário São Jorge com axé, comenta um pouco mais, porque as pessoas aqui da família até alguns reverendos, né, padres da Igreja Anglicana não entendem muito, né? Porque, como a André havia perguntado sobre as diferenças, a Igreja Anglicana é uma igreja inclusiva, ela é aberta, né? Ela aceita a todas as pessoas da forma que são, com a sua orientação sexual. Essa é uma das diferenças. Aceita, todos podem participar da comunhão, todos podem estar envolvidos com a igreja, todos podem ter um novo amor, caso o passado não tenha sido o melhor, até porque o rei começou com isso, né? Todos podem ter, e a igreja anglicana é muito aberta a esse diálogo interreligioso. Porque quando se fala em ecumenismo, se lembra do ecumenismo só cristão, só entre igrejas cristãs. Isso é o ecumenismo, né? Que se prega por aí. Aí eu sou ecumenismo, mas o ecumenismo é que o protestante, o evangélico, o católico, os cristãos se juntam. Mas a igreja anglicana ela tem uma abertura para o ecumenismo interreligioso, de estar aberta a todos, de receber a todos, sem precisar mudar a cabeça de todos. Foi o caso do Arimateia, que ele estava entre aquele povo, ele tinha toda a pregação do Cristo, do verdadeiro Cristo, esse que pregou o amor, e não as invencionices que vieram após ele, né? Mas ele respeitou todas as características dos celtas, dos druidas, daquele povo lá. Então, a igreja anglicana ela tem essa abertura, mas mesmo assim alguns não entendem muito o que eu faço, né? Porque eu digo que eu sou a antítese de todo mundo, eu sou a antítese dos padres, reverendos, porque eu entendi que eu tenho uma missão. E essa missão que eu tenho, e ordem dada, tem que ser executada. Eu tenho uma missão dada por Miguel Arcanjo no meu coma, né? Eu tive uma EQM, e nesse coma eu não digo nem que foi uma EQM, porque eu fui dado como morto e acordei. Então, nesta minha viagem ao outro lado, eu tive uma ordem de voltar
para cuidar desse povo e lutar por esse povo. Não cuidar no sentido de me tornar o tutor responsável, mas de lutar por eles, por esse povo. E é muito interessante, porque o santuário aqui, ele é uma igreja, ele tem todas as características de igreja, mas ele tem, eu digo que aqui tem muita axé, aqui tem muita vibração, porque o povo do axé chega aqui e deixa as suas bênçãos, e deixa o seu carinho, porque recebem carinho. É a lei da ação-reação, né? Causas e efeitos, né? Tudo que eu provoco, eu tenho um efeito no que eu provoquei, né? Então, aqui é um lugar muito, assim, um campo espiritual muito aberto aqui. Então, quem pisa aqui sabe que está numa igreja. Mas fala assim, mas a vibração aqui parece outra. Começa que tem o axé de Ogum, né? Não é, aqui já. Pô, e me perguntou, você é filho de Ogum, padre? Eu disse, não sou. Eu sou filho de Oxóssi. Nada a ver, né? Quando eu precisei cuidar da minha cabeça, né, quando criança para adolescência, foi o Oxóssi, né? Mas você entra aqui na entrada do santuário, já tem lá uma ferramenta toda trabalhada do ferro no aço, trilho do trem, roda de caminhão, corrente, ferradura, feita por um ferramenteiro que recebeu um milagre aqui e prometeu dar uma lembrança do trabalho dele aqui na porta do santuário. Não tem nenhuma ritualística, não é um assentamento, mas tem toda a cara dele, né? Temos uma capela dos milagres, muito linda, acontecendo muitos milagres. Aqui o santuário tem São Jorge para tudo quanto tem. Tem mais São Jorge que gente aqui. E é uma coisa muito legal que você está falando, muito legal mesmo, e é a essência do nosso trabalho aqui, porque a gente fala nos nossos vídeos, a espiritualidade não tem religião, ela não é uma religião, a espiritualidade é a espiritualidade, a religião é uma parte mais humana, a espiritualidade é o desenvolvimento do ser humano, ela não é uma religião. E até porque o sentido religar é para religar o ser humano a alguma coisa, né? A Deus, no caso, né? A sua fonte criadora. Então, é muito legal, e é legal o pessoal da Família Seente estar conhecendo, né, a igreja anglicana, possa estar visitando vocês. Eu queria que você pudesse falar, que é uma coisa que ficou faltando, padre. Aonde que você está? Eu estou em Campinas. Mas existe igreja anglicana no Brasil inteiro, né? Nem todas são iguais. Aqui o santuário. Por isso eu falo que eu sou antítese, né? Mas o amor das igrejas anglicanas, seja qual for a linhagem que seguir, é o mesmo, de receber, de abraçar, de não julgar, de não se colocar em pedestral acima dos outros, mas de estar nivelado no mesmo sentido, porque Deus é que está acima, né? Nós estamos no mesmo nivelamento, né? Então, esse é o ensinamento que nós temos dentro da igreja, porque o mesmo Deus que habita em mim é o que habita na Andréia, no William. Mas eles são da Umbanda, eles falam de Tupã, falam de Oxalá, mas e aí? Eu sempre digo, religiões são idiomas, mas Deus é poliglota. Então, Deus está em todo lugar. É isso, e tem outro detalhe que o Márcio sempre menciona, né? Quem fala que a Umbanda não é cristã, nunca entrou no terreiro e viu que a primeira imagem que aparece lá em cima, o senhor sabe muito bem disso, é de Jesus. E todos os terreiros, por uma questão de respeito ao sagrado, mantêm uma vela firmada, que não é acesa, o senhor sabe disso, para Jesus todos os dias do ano. E os sacerdotes, no nosso caso aqui, todos os dias a gente vai lá, agradece a ele, faz a nossa oração. Não necessariamente, até porque eu não consigo, porque eu tenho um problema grave nos 2 joelhos, a gente não necessariamente se ajoelha, mas se prostra, né, perante ele, dizendo e pedindo para ele que nos dê amparo, que nos dê amor, e Oxalá, Jesus Cristo, eu não vou dizer que é a mesma coisa, como o Márcio fala, né? Não significa que seja a mesma coisa, mas é a mesma energia, isso é que importa. Né? É verdade. Eu costumo dizer
nas minhas sandices, eu costumo dizer que o sincretismo religioso ele teve a sua função importantíssima, né? Para que os nossos antepassados tivessem como cultuar, né? Tivessem como viver a fé que trouxeram da África. E muitas coisas que eram ensinadas sobre os santos, elas já eram cultuadas pelos nossos irmãos. Eu lembro quando eu era novinho, né? Essa senhora, quando dava trovoadas e relâmpagos, ela rezava para Santa Bárbara e assim, queimava a palha do ninho de ramos e ficava, minha Santa Bárbara, me proteger dos relâmpagos, dos raios. Mas essa senhora, ela era católica, totalmente católica. Ela não topava esse negócio da minha ida para a Umbanda. E aí você fica vendo, mas como é que pode? Aí, a Yansan, a deusa, né? A guerreira dos ventos, das tempestades, dos raios. Você pega a história de Santa Bárbara, em Portugal, que o pessoal que veio para o Brasil trouxe os ensinamentos, a mesma coisa. Quando foi morta em martírio, teve ventania, um raio foi e afetou quem a sacrificou. Então você fica vendo, peraí, como é que pode parecer tanto? Eu costumo dizer o seguinte, olha, Santa Bárbara não é Yansan, mas bem provável de Santa Bárbara ter sido filha de Yansan. É bem provável, tem uma coisa. São Jorge é Ogum, não é? Ogum, mas bem capaz de São Jorge ser filho de Ogum. Porque a ancestralidade africana foi anterior ao Império Romano e aí aos martírios dos santos, ao cristianismo. É verdade. Né? Então, por que não dizer que aquele santo era filho daquela divindade? Olha, agora você comentou todos os sacrilégios possíveis. Eu estou conjecturando. Pensar não é pecado. Não é? Por enquanto ainda não, né, padre? A gente não sabe nesse mundo que nós estamos vivendo. Mas uma coisa legal, a gente tem vídeos aqui no nosso canal que é prática da Umbanda, né? A tal da palavra macumba, né? Que tanta gente tem medo, né? E a gente menciona nos nossos vídeos, falando uma coisa muito legal, que tem muita gente que é católica mesmo, protestante, crente, enfim, né? Que fala, esse negócio de macumba tal, né? Coisa horrível. Só que a gente que mora aqui na praia, todo mundo que veio aqui no dia 31 de dezembro trazer a sua oferenda para Iemanjá não é da Umbanda. E está fazendo macumba. Não é? Entendeu? Coloca o seu café. Ontem na celebração aqui, eu estava falando sobre isso. O pessoal do Espiritismo fala com os mortos, né? Mas nós também falamos. São Jorge não está morto? Santo Antônio não está morto? São Pedro não está morto? Eu falo com o morto todo dia. Mas eles invocam espíritos. Eu também invoco. Porque no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 14, fala que os anjos são espíritos ministradores. Então, se eu falo com o anjo, eu falo com o espírito também. Então, tem que ver por esse lado, né? Não, mas se não for, no que nós ensinamos, é demoníaco. Tá bom, então. Esse negócio, o nosso mentor espiritual aqui da nossa casa, ele é o Exu Caveira, né? Só que ele é um Exu Caveira que ele fala que ele é diferente, porque ele dá o nome dele, né? Ele é o seu Antônio de Padua Neves. Escreveu um livro, inclusive, que a gente está buscando publicar, e me acompanha, né? E ele fala sempre para a gente, né? Inclusive, quando ele vem se manifestar e a luz está acesa, né? Ele chega para Andréa, né? Para quem estiver junto, fala, apaga essa luz que eu sou do mal. Entendeu? E aí ele fala, ele brinca, né? Mas é para justificar o medo que as pessoas inventam, né? Exatamente, porque a gente sabe também que o senhor tem, né, uma tarefa muito grande com o povo do Axé, e tanto faz o orixá com quem está envolvido ou o que for, nos vídeos, inclusive, que o senhor apresentou lá junto ao Márcio. As pessoas vão, inclusive, fazer gíria até junto ao senhor aí, não é isso? Tem uma... Isso quando acontece.
vez em quando acontece. Ó, várias festas. Domingo, dia 19 de janeiro, houve aqui no santuário, houve uma celebração em honra a São Sebastião, e o povo do Axé veio e pediu: podemos cantar para caboclo no pátio da igreja? Pode, canta, meu filho, canta para o caboclo, canta e vamos embora. O quê, Arosa? Eu vou até colocar na descrição do podcast aqui, eu vou colocar os 2 vídeos que o senhor fez com o Márcio, porque um deles, ele foi até o senhor e ele viu todos os lugares, viu a Capela dos Milagres, viu essa escultura maravilhosa que o senhor tem aí na porta. Uma coisa que eu achei fantástico naquele vídeo é a sua espada, que o senhor abençoa com a espada. André não assistiu esse vídeo ainda. Mas a espada é a capa, né? Ele tem uma espada e uma capa, André, que ele abençoa as pessoas com aquela espada e com aquela capa em nome de São Jorge. É lindo de viver aquilo. E sai treco ruim. É um ritual de desobsessão com a capa e com a espada. Fantástico. Maravilhoso. O senhor me desculpe, eu espero que o senhor continue conosco, mas o senhor é um belo padre macumbeiro, né, padre Pedro? Já virou a minha fama já é essa, já. Que gostoso, meu Deus do céu. Que delícia, que delícia. Agora, vamos fazer uns jabazinhos aí do seu trabalho. O senhor falou que o senhor está em Campinas. Dá o seu endereço, fala sobre como é que funciona, como é que fica. Você tem um programa de rádio. Agora nós damos uma paradinha, né? Nós vamos voltar, que o programa de rádio era o Pode Padre, né? Que depois virou um podcast mesmo, né? O Pode Padre. Tem um outro podcast que chama Axé do Padre, que inclusive está concorrendo aos um dos melhores podcasts do ano, né? Então, depois que, se puder, entra no melhores do ano lá e volta lá no Axé do Padre. E o Axé do Padre, concorrendo aos melhores do ano, que é um nosso canal chamado Diversificar. E estamos aqui em Campinas, no Santuário Anglicano de São Jorge da Capadócia, que eu troquei o nome para Santuário Anglo-Ecumênico de São Jorge da Capadócia, aqui na Vila Aeroporto, na Rua Jaçanã, número 432, o distrito do Ouro Verde, aqui em Campinas. É a Igreja do Povo do Axé. É a Igreja do Padre Macumbeiro, né? Porque o povo vem todo mundo vestido de homenagem aqui, participa de tudo, comunga. No primeiro dia 7 do ano, nós tivemos aqui a primeira celebração do ano, primeiro dia 7, primeira terça-feira dedicada a São Jorge, também algum, né? E nós fizemos aqui, vários líderes espirituais estiveram aqui, Babalo do Chás, Pai de Santo, Mãe de Santo. Nós fizemos um tapete com 210 espadas de São Jorge. Nossa. O povo passava de cima da casa de espada, mas tinha treco ruim que ficava ali. Você tem uma ideia, de espada de São Jorge fora da água, ela dura um ano, né? No dia seguinte estavam todas murchas. Nossa. Impressionante. Agora eu vou dizer uma coisa, viu, Padre Pedro? Você não tem ideia da emoção que você está passando para nós aqui, e tenho certeza para o pessoal que está assistindo, porque uma coisa assim que é muito triste de ver, né? É justamente o preconceito, a discriminação, a separação, né? Nós somos todos irmãos e todos iguais, como você mesmo falou, nós estamos todos igual, né? E é uma coisa que machuca muito, e a proposta do CENTE e do canal é justamente fazer com que as pessoas possam entender justamente que nós realmente somos todos iguais. Não importa o nome do lugar onde você ora, não importa se é de joelho, se é de pé, né? A gente se vê como irmão, é a grande mensagem da sabedoria divina, da força divina entre nós. É justamente a gente se ver como a família humanidade. Então, é muito emocionante escutar suas palavras, assim, toca muito fundo dentro da nossa alma. E eu quero
Nossa, te agradecer imensamente e já deixar o convite para você voltar mais vezes. Eu tenho certeza que vai ter muitos comentários, perguntas, a gente vai trocando ideia, porque esse trabalho mesmo de união e de não preconceito, não só com relação ao axé, porque também existe preconceito, e você sabe disso, das religiões com relação ao protestante, sabe? Existe muita separação, não é só de um lado para o outro, não é só do católico para o protestante, para o espírita, é de todos os lados, né? O ser humano adotou ainda essa maneira de ver a divindade, de ver a espiritualidade de uma forma muito pessoal e particular. Né? Inclusive, André, não, Oi, diga, pode falar. não, inclusive, esse meu trabalho de lutar contra a perseguição religiosa, ele não é de hoje. Nos anos 2000, né, eu estava como secretário municipal na cidade de São Gonçalo e lutava ao lado das igrejas evangélicas, porque nos anos 2000 os perseguidos eram eles, né? A igrejinha de porta de boteco, e eles lutavam para que houvesse respeito entre eles, né? E eu fazia essa área da interlocução católica, evangélica, protestante, espírita, umbandista, e eu lembro que nessa época foi quando quiseram derrubar a casa de Zélio, lá e eu lutei junto com a mãe Dora de Ançã, lá no terreiro Santa Bárbara, lá em São Gonçalo, no Gradim, lutamos, e outros líderes, para que não houvesse derrubada, né, da casa. Depois, com o tempo, agora, eu soube que o Progresso gritou, falou mais alto e teve que ser, alguma coisa aconteceu, mas a praça em frente foi agora, foi dado o nome de Zélio, né? Então, mas lá atrás, quando começou, e a prefeita era uma evangélica na época. Então, eu trabalhava como reverendo junto com pastores evangélicos para lutando contra essa perseguição. Não imaginava que depois de um tempo eles se voltariam para os perseguidores, né? Sairiam de vítimas a aqueles que vão atrás para perseguir. Mas é a minha luta, e hoje em dia eu tenho um movimento chamado, uma hashtag que chama Axéfobia Não, que é a minha luta que começou lá por causa daquele carro de aplicativos que não deixou o povo com roupa de santo entrar ali. Eu falei, isso é uma doença. E fui vendo que várias outras formas de manifestações contrárias ao povo do axé denotavam uma doença. Há lugares em que pessoas não podem nem usar o branco na sexta-feira. Há cidades que a pessoa não pode tocar o seu atabaque, não pode professar a sua fé, porque corre risco de vida, né? Então, há cidades como o Rio de Janeiro, em que, quando começou a haver a perseguição contra os povos de terreiro, alguns irmãos católicos disseram, eu não tenho nada com isso é o povo do terreiro, eles estão, com eles o problema. Só que agora também está havendo proibição de ter quermesses, procissões, então, você vê como é que a coisa se estende? Os tentáculos se estendem a ponto que vão abraçando a todos. Daqui a pouquinho nós temos uma teocracia gospel, religiosa, que não permite que ninguém possa mais professar nenhuma fé. Então é isso que eu sei, que eu boto minha cara na reta, luto contra isso, pedindo que haja entendimento, porque, na verdade, o que Cristo pregou foi isso, quebrar aqueles 613 mandamentos que haviam feitos pelos religiosos. Os religiosos foram criando PECs espirituais, né? PECs e mais PECs e mais PECs, e os 10 mandamentos se tornaram 613. E o Cristo vem com a sua luz, com a sua pureza de alma e de espírito, e diz para todo mundo, faz 3 coisas só. Ama a Deus, ele não disse ama um Deus, ele ama a Deus. Não importa o nome que esse Deus tem, né? A Bíblia não diz isso, mas eu entendo assim. Ele não disse, ele não nomeou a Deus. Ele falou, ama a Deus, ama o teu próximo, da mesma forma que você se ama.
Porque se você não ama o próximo, você não ama a Deus, e muito menos se ama. Se você não se ama, você não ama o próximo, nem ama a Deus. E se você não ama a Deus, você não consegue amar o próximo e nem a si mesmo, independente da religião que o próximo tenha, do pensamento que você tenha. Então, não importa se Deus é Alá, Jeová, Obatalá, Orumilá, Oxalá, Tupã, não importa o nome Zambi, o nome que você dá para Deus. O que importa é isso. Crer que Deus é uma energia criadora, Pai de todos, que é tudo em todos e está em todos. É o que a gente sempre fala aqui. A religião de Jesus é amor. Essa é a religião de Jesus. Foi essa que ele criou. Foi essa que ele criou. Não foi uma igreja. É isso. Jesus, aliás, Antônio fala uma coisa para a gente. Jesus nunca foi cristão, tá? Nunca. Até porque o cristianismo surgiu depois dele, né? Exatamente. Bom, se ele tinha uma religião, era a religião judaica. Ele era judeu. isso. Né? Ele era judeu. E mesmo assim, não gostava nem um pouco do que os sacerdotes faziam. É porque ele nunca falou mal de nada, a não ser dos sacerdotes. Raça de víbora, tempo caiado. Vocês não vão para o céu, ninguém quer que o povo vá também. O senhor começou falando, contou aí sobre o endereço, depois, inclusive, eu vou pedir que o senhor mande por escrito, que eu vou colocar na descrição do vídeo, mas comenta como é que são os cultos, as missas, perdão. Comenta como é que são as missas e as tarefas do Santuário de São Jorge. Aqui o santuário nós temos toda terça-feira, não tem que ser na terça, né? Toda terça-feira, qualquer coincidência é mera semelhança. É o contrário. Toda terça-feira nós temos celebrações aqui à noite, nós temos todo dia 23, nós temos celebração em honra a São Jorge, né? E domingo, o santuário, um domingo no mês está aberto. Um. Por quê? Apesar de ter as minhas viagens, né, falando sobre intolerância religiosa, eu não posso esquecer. Mas não é porque eu entendo. É bom ter um domingo todo mundo junto que vários domingos e cada um na sua casa sem frequentar, né? Então, domingo é dia da família, então eu entendo isso. Um domingo a família se reúne, um domingo. E ali nós fazemos uma grande celebração. Mas os outros domingos, vai passear com a sua família, vai pregar o evangelho como Francisco de Assis ensinou. Pregue o evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Impressionante. Mas uma coisa importante, então, todas as terças-feiras, agora, pelo que eu vi naquele vídeo, que eu vou deixar na descrição também, quando o Márcio fez aí, foi até o senhor e tal, se a pessoa quiser chegar e ir lá na capela fazer sua oração, ela consegue. As terças, é porque era na época que ele veio aqui, era quinta-feira, nós trocamos para terça. Mas toda terça e quinta, o santuário está aberto a parte da tarde toda. Toda terça e quinta-feira. Chegando aqui, a capela está aberta, a igreja está aberta, né, a sua capela. Temos uma fonte aqui, temos várias. Aqui é muito bonito, Existe, no caso, para pessoas do Brasil aqui, né, ou até do exterior, algum site da central da Igreja Anglicana para você passar para a gente, onde a pessoa pode procurar a igreja mais próxima da sua casa, e você, William, coloca aqui na descrição depois. Eu não respondo pela Igreja Anglicana no modo geral, né? Mas se qualquer pessoa procurar a Igreja Anglicana no Brasil, vai achar. Eu faço parte da IAB, Igreja Anglicana do Brasil. Existem outras igrejas, que inclusive a igreja oficial anglicana é a IEAB, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Essa é a oficial, que é ligada diretamente à coroa e coisa assim. A IAB, ela também tem quase 200 anos de Brasil, mas são segmentos, né, como congregações que caminham, né? Então, eu quero mandar um abraço para o meu bispo, né, do Eduardo Farias, né, que é um bispo da IAB, bispo primário. Mas a pessoa procurando igreja anglicana no Brasil inteiro, não tem. Ela vai lá, ela vai ver. Então, existe um site da Igreja Anglicana. Botou a Igreja Anglicana no Brasil, vai ver lá as igrejas que tem.
E existem muitas igrejas anglicanas no Brasil. E fora do Brasil também, né? Na Europa, a igreja anglicana é muito forte também, né? Na África, a igreja anglicana é tão forte que o arcebispo anglicano foi prêmio Nobel da Paz, né? O Desmond Tutu, né? Na luta contra o apartheid na época, né? Eu acabei de encontrar aqui os 2 vídeos, inclusive, André, eu mandei para você, e até para me facilitar depois, na hora que eu precisar colocar aqui na descrição, porque são vídeos imperdíveis que o Márcio fez com o senhor. Bom, para a gente partir agora para o nosso encerramento, querendo que essa conversa durasse 10 dias aí, né? E tinha assunto, hein? Só faz aquela mençãozinha que o senhor mencionou. Nasceu no Rio de Janeiro, teve toda a sua vida passando lá por São Gonçalo, tal. E como é que foi parar em Campinas? Eu fui feito em Pernambuco, criado no Rio de Janeiro, né? Passei pelo meu caminho de São Gonçalo e vim parar em Campinas porque o meu bispo, na época, precisava de um padre numa cidade chamada Cosmópolis, que é daqui no interior de Campinas, e para cá eu fui enviado. E de lá acabei chegando em Campinas e a minha devoção a São Jorge falou mais alto. Porque nada que existe, existia. Foi tudo criação dessa cabeça aqui. Então, eu fui trazido para cá. O vento da minha mãe me trouxe para cá. E digo, hoje em dia, o Brasil conhece o trabalho que nós fazemos, porque o Santuário de São Jorge aqui se tornou um ponto de referência, né? No Rio de Janeiro existe, a Igreja Católica tem lá São Jorge como um grande santo, inclusive tem uma grande igreja lá, mas da Igreja Católica Romana, mas aqui em São Paulo, né, apesar de um grande time aqui carregar São Jorge como o símbolo, a devoção não era tão assim expansiva. E o Padre Pedro, com seu jeitão, levou o nome da Igreja Anglicana, levou o nome de São Jorge e do axé-fobia não aí para todo mundo. É fantástico tudo isso que o senhor falou e eu quero agradecer demais. Pedir agora ao senhor, padre, nosso amigo do axé, para deixar uma mensagem para os nossos seguidores aqui da Família Seente, que tem a ver com tudo isso, né? Com não ao preconceito, com a integração, com a união, com Jesus acima de tudo, enfim. Queria pedir para o senhor deixar essa mensagem para a gente. E depois eu já quero pedir na sequência, André, que você faça o que você pediu. E aí depois eu agradeço ao senhor novamente. Vamos lá. A mensagem que eu tenho para os irmãos e irmãs do Sente, né, é somente uma, que eles acreditem que o nome deste grupo tem a ver com os planos de Deus. A Bíblia fala que haverão novos céus e nova terra. E nessa nova terra, o leão come junto com o cordeiro. E isso é o exemplo que a nova terra ela é feita de amor, de paz, respeito e entendimento. Então, que vocês possam, meus irmãos, da nova terra, entender que esse nome não é somente uma nomenclatura para se abrir uma instituição, mas é uma inspiração divina, para que esse ensinamento seja colocado a cada dia dentro de vocês e que vocês possam se preparar através da mudança de cada um, saindo de dentro para fora, né? Isso vem de dentro, isso nasce de você. E que essa nova terra, ela vem de você. Uma vez, um pai estava trabalhando e um menino, seu filho, perturbava muito, bagunçava muito, ela chamava ele e ele não sabia como atender. Ele pegou um quebra-cabeças e deu para o filho. E falou, monta esse quebra-cabeça. E o quebra-cabeças era difícil, porque era um mapa mundi.
Eram muitas peças. E ele ali, pá, daqui a pouquinho o menino chega, papai, montei. Como? Impossível. Como é que você fez isso? É porque eu olhei do outro lado e eu vi que o que tinha do outro lado era o corpo humano. Eu montei o corpo humano, acabei montando a Terra. Isso nos mostra o seguinte: se nós mudarmos, se nós construirmos esse novo ser humano, essa autoconstrução, quebrarmos todas as barreiras, transformar de dentro para fora, o ser humano mudado é uma terra nova que vai existir. Essa é a mensagem. Fantástico, Padre Pedro, fantástico. E eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, envia para os seus amigos e para aqueles que se dizem inimigos, porque não são. Nós somos todos um. Nós somos todos um. Se você pensa assim, segue o nosso canal Conversando sobre a Espiritualidade, participa, vamos nos unir nesse princípio da nova terra, que começa, como disse o padre, dentro do ser humano. Religiosidade, como a gente sempre diz, não é fora. Religiosidade é dentro, religiosidade é dentro de você. E eu quero trazer uma bênção muito grande nesse momento que eu estou profundamente emocionada, porque o nosso querido Padre Pedro, ele fala exatamente o que a gente tem trazido para todos como fundamento da religiosidade. Eu quero abençoar todos vocês e pedir a Deus, nosso Pai Criador, que remova de dentro de todos os corações todo preconceito, todo ódio, toda soberba que faz com que a gente se sinta melhor que o outro, com que a gente aponte o dedo na cara do outro, com que a gente julga o outro, e a gente possa se unir na nova terra. Um beijo no coração de todos vocês. Axé! Maravilhoso, essa filha de Iemanjá que se emociona com muita facilidade. Eu sou filho de Odoiá! Odoiá. Eu me emociono também muito e, assim, ouvindo o senhor falar, padre, a gente fica embevecido. E, como eu disse, teria assunto para 3 dias, 3 noites e mais 4 almoços no meio do caminho. Mas eu gostaria de agradecer, dizer que nós estamos ainda fazendo atendimento de uma maneira provisória, eu diria, que a gente mudou aqui para Peruíbe há 1 ano e meio, e estamos buscando, por intuição da espiritualidade, agora em abril, nós vamos abrir a nossa casa, e gostaríamos muito de contar com a sua presença quando fizermos a inauguração. Sei que a sua agenda é apertada, que é difícil. Mas não tendo no Domingo de Ramos, porque Domingo de Ramos, esse ano, será a festa de São Jorge. Não, então, já fica o convite para o dia 13 de abril. Estarem conosco aqui, venham estar aqui, recebam a bênção de São Jorge e vá abrir sua casa. É uma boa ideia. Hein, André? Gostou da ideia? É uma boa ideia. Com certeza. É uma boa ideia e vamos colocar na nossa agenda. E aí a gente gostaria, sim, né, de contar com a sua presença. E, nossa, que delícia. Eu quero agradecer a você, meu colega, meu amigo da família Seente, meu irmão, que está com a gente até essa hora aqui, até esse momento nesse vídeo. Pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar. Por favor, comentários endereçados ao Padre Pedro, nós vamos repassar ele. E aquilo que for necessário, que for interessante, nós vamos também pedir que ele volte numa nova oportunidade para falar mais com a gente a esse respeito. E compartilhe, como disse a Andréa. Não existem inimigos. Compartilhe com seus amigos e com aqueles que você ainda não os entende assim. Um grande abraço no coração de todos. Gratidão, Padre Pedro, novamente. E axé. Axé! Axé!